Sabe aquela sensação de trabalhar feito louco, ganhar bem, mas no fim do mês o dinheiro sumiu e você não sabe para onde? Enquanto tem gente que ganha menos e parece sempre ter sobrando, o problema não é quanto você ganha, é algo muito mais profundo. E hoje a gente vai entender juntos por que essa correria atrás de dinheiro pode ser uma armadilha que eu também já caí, e muita gente cai sem perceber. Antes de continuar, me conta. Você já percebeu que conhece alguém que perdeu tudo, mas se recuperou? O que essa pessoa sabia fazer que permitiu recomeçar? Comenta aí, porque essas habilidades específicas revelam exatamente do que vamos falar. Olha só esse número. Segundo o National Endowment for Financial Education, 70% dos vencedores de loteria nos Estados Unidos quebram em até 5 anos. 70%. A gente está falando de pessoas que literalmente ganharam milhões de dólares do nada. Como isso é possível? Imagina acordar e descobrir que você ganhou 16 milhões de dólares. Sua vida mudou, certo? Foi o que William Post pensou em 1988, quando ganhou na loteria da Pensilvânia. Mas em menos de um ano, ele estava afogado em dívidas. Amigos e família o processaram. Ele fez investimentos desastrosos. Um irmão até tentou matá-lo para ficar com o dinheiro. William morreu em 2006, vivendo de $450 de aposentadoria por mês. A frase dele foi: "Eu gostaria de ter rasgado aquele bilhete." Agora contrasta isso com outra história. Crise de 2008. Milhares de pessoas perderam tudo. Empregos, casas, economias de vida inteira. Mas teve gente que não só sobreviveu, como prosperou logo depois. Qual era a diferença? Não era o tamanho da conta bancária antes da crise. Era o que essas pessoas tinham na cabeça. Conhecimento aplicável, habilidades reais, a capacidade de resolver problemas e se adaptar. Sabe aquela frase que a gente ouve desde criança e eu acreditei por muito tempo? Estude, trabalhe duro, junte dinheiro, compre uma casa e você estará seguro. Eu descobri que é uma ilusão, não porque essas coisas não importem, mas porque elas te ensinam a buscar segurança no lugar errado, no número da conta bancária, nos bens materiais, nas coisas que podem sumir da noite para o dia. O dinheiro na sua conta é apenas um número digital. Pode desaparecer numa crise econômica, numa inflação descontrolada, num golpe, numa doença cara. Mas o conhecimento que te levou até aquele número, esse ninguém tira de você. Essa é a diferença entre fortuna frágil e fortuna sólida. Um estudo do National Endowment for Financial Education mostra exatamente isso. Pessoas que recebem dinheiro sem ter desenvolvido as habilidades para ganhá-lo não conseguem mantê-lo. É como dar uma Ferrari para quem nunca dirigiu. O problema não é a Ferrari, é que a pessoa não tem o conhecimento necessário para usar aquela ferramenta. Agora, pensa comigo. Nosso cérebro evoluiu durante milhares de anos para buscar segurança através de recursos. Comida estocada significava sobrevivência. Então a gente tem essa programação profunda que diz: acumule recursos, você estará seguro. Faz sentido evolutivo. Mas no mundo moderno, isso cria uma armadilha. A gente passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, achando que ele é o objetivo final. Tem até estudos sobre isso. Pesquisas de psicologia mostram que sim, dinheiro aumenta a felicidade e sensação de segurança. Mas só até certo ponto. Depois de cobrir suas necessidades básicas e ter um colchão de emergência, mais dinheiro não traz mais segurança real. Traz a ilusão de segurança. Porque segurança real não vem do que você tem, vem do que você sabe fazer, do que você pode criar, da sua capacidade de se adaptar quando tudo muda. Deixa eu te mostrar outro dado assustador. A Williams Group, uma consultoria especializada em gestão de fortunas familiares, fez um estudo que virou referência. 70% das fortunas familiares desaparecem na segunda geração. Ou seja, os filhos dos ricos perdem tudo, e 90% desaparecem na terceira geração. Os netos não veem nem a sombra da fortuna do avô. Por quê? Porque dinheiro pode ser transferido. Você recebe uma herança e pronto. O número está lá na conta. Mas conhecimento não pode ser transferido. Conhecimento precisa ser construído. Tem que ser vivido, praticado, conquistado. Você pode dar 1 milhão para o seu filho,
mas não pode dar a sabedoria que você levou 20 anos construindo. E é exatamente por isso que um é frágil e o outro é sólido. Um pode ser roubado, perdido, dilapidado. O outro vive dentro de você e se expande cada vez que você usa. Pensa em quantas pessoas você conhece que vivem presas. Presas num emprego que odeiam, porque não têm habilidades para fazer outra coisa. Presas num relacionamento tóxico porque não têm independência financeira. Presas num ciclo de consumo, porque não entendem como o dinheiro realmente funciona. Esse não é um problema de falta de dinheiro. É um problema de falta de conhecimento. Se você não sabe como gerar valor, você depende de alguém te dar um salário. Se você não sabe gerenciar recursos, não importa quanto você ganha, sempre vai faltar. Se você não se conhece, não sabe nem o que realmente quer. A sociedade te vende a ideia de que você precisa acumular. Acumular dinheiro, acumular coisas, acumular status. Mas ninguém te ensina a construir a única coisa que realmente importa: sua capacidade de criar valor no mundo, sua capacidade de resolver problemas, sua capacidade de aprender, se adaptar e evoluir. Isso é fortuna real. Não o que está na conta, mas o que está na sua cabeça e no que você consegue fazer com isso. Mas se dinheiro não é fortuna real, o que é então? E mais importante, como você constrói essa fortuna que ninguém pode tirar de você? É exatamente isso que a gente vai destrinchar na próxima parte. E eu vou te mostrar por que conhecimento aplicável não é só diferente de informação. É o ativo que se multiplica quanto mais você usa. Então vimos que dinheiro sem conhecimento é como um castelo de cartas. A menor ventania e tudo desmorona. Agora vamos entender o que é de verdade essa tal de fortuna real. Porque não basta dizer que é conhecimento. Qualquer um pode falar isso. A questão é, conhecimento de quê? E como isso realmente funciona na prática? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que saber muita coisa te torna rico? Porque se for assim, os professores universitários seriam bilionários. E a gente sabe que não é bem por aí. Existe uma diferença brutal entre ter informação na cabeça e ter conhecimento que transforma a sua realidade. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Olha só essa distinção. Informação é saber que exercício faz bem para a saúde. Você leu isso em 1000 lugares. Já ouviu todo mundo falar. Conhecimento é entender como o músculo cresce, como o corpo responde ao estímulo, a biologia por trás disso. Mas sabedoria aplicada, essa é diferente. É ter o hábito de treinar. É acordar mesmo sem vontade e fazer. É transformar o que você sabe em ação consistente. A fortuna real não está no que você sabe, está no que você consegue fazer com o que sabe. E aqui está o ponto que muda tudo. Você pode acumular terabytes de informação na sua cabeça. Pode assistir 1000 cursos, ler 100 livros, mas se isso não vira ação, não vira resultado, não vira mudança na sua vida, então não é conhecimento, é entretenimento disfarçado. Agora pensa comigo sobre uma diferença fundamental. Quando você gasta dinheiro, ele diminui. Simples assim. Você tinha 1000, gastou 500, sobrou 500. Mas conhecimento? Conhecimento funciona ao contrário. Quanto mais você usa, mais ele se multiplica. Cada vez que você aplica o que sabe, você aprende mais. Você vê o que funciona, o que não funciona, você ajusta, você melhora. O conhecimento cresce quando é aplicado. Deixa eu te dar um exemplo real. Tem um cara que eu estudei, empreendedor, perdeu tudo numa crise. Literalmente tudo. Empresa faliu, dívidas enormes, teve que recomeçar do zero. Mas sabe o que ele não perdeu? O conhecimento de como resolver problemas, a habilidade de entender pessoas, a capacidade de criar sistemas que funcionam. Em 2 anos, ele tinha reconstruído o patrimônio. Não era o mesmo negócio, era outro. Mas as ferramentas na cabeça dele, essas continuavam lá. Isso tem base científica. Toda vez que você aprende e aplica algo, seu cérebro literalmente cria novas conexões, como abrir caminhos numa floresta. Cientistas chamam isso de neuroplasticidade, mas o importante é, essas conexões ficam lá para sempre. Podem ficar dormentes, mas não desaparecem. É como aprender a andar de bicicleta. Você pode passar 10 anos sem pedalar, mas quando sobe na bike de novo, o corpo lembra. Pensa comigo em uma analogia. Dinheiro
é como água na mão. Você pode segurar por um tempo, mas escorre, evapora, você bebe, você perde. Conhecimento é como aprender a cavar poços. Um você pode perder, o outro você carrega para sempre. E mais, conhecendo como cavar poços, você pode criar água sempre que precisar. Você entendeu a diferença? Pensa agora. Qual conhecimento você tem que ninguém pode tirar de você? Aquela habilidade que, mesmo se você perdesse tudo amanhã, te ajudaria a recomeçar? Comenta aí, porque esses exemplos mostram exatamente o tipo de fortuna real que estamos construindo. E aqui vem o teste definitivo. Crise. Quando tudo desmorona, o que sobra? Em 2008, crise financeira global, você viu de tudo. Investidores que tinham milhões em ativos viraram pó. Empresas gigantes faliram. Mas sabe quem se recuperou mais rápido? Estudos mostram isso. Pessoas com maior nível educacional e habilidades adaptáveis tiveram taxas de recuperação financeira muito maiores. Não estou falando de diploma pendurado na parede. Estou falando de capacidade real de resolver problemas novos. Crises revelam o que é sólido e o que é ilusão. Elas funcionam como aqueles raios X que mostram o que está por baixo da superfície. E a história mostra toda vez, repetidamente, que quem tinha conhecimento se adaptou. Mudou de área, criou novos negócios, encontrou outras formas de gerar valor. Quem tinha só dinheiro e não sabia como ele chegou ali, não conseguiu. Simples assim. Mas espera, não é qualquer conhecimento que constrói essa fortuna. Você não vai ficar rico sabendo todas as capitais do mundo ou decorando fatos aleatórios. Existe conhecimento que transforma a vida e conhecimento que é só curiosidade. Que a diferença entre os dois é brutal. O conhecimento que constrói fortuna real tem 3 características. Primeiro, ele resolve problemas reais. Segundo, ele pode ser aplicado de forma consistente. Terceiro, ele gera valor para outras pessoas, não só para você. Se o que você sabe não se encaixa nisso, pode ser interessante, mas não é o tipo de conhecimento que estamos falando aqui. Então agora vem a parte mais importante. Como você constrói na prática essa fortuna de conhecimento? Porque não adianta entender a teoria se você não sabe por onde começar. Existem 3 tipos específicos de conhecimento que são a base de tudo. 3 pilares que sustentam essa construção. E no próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente quais são e por onde você começa. Porque sem esses 3, você pode até acumular informação, mas não constrói fortuna real. Então, recapitulando rápido, destruímos a ilusão de que dinheiro é fortuna. Entendemos que conhecimento aplicável é o ativo que ninguém tira de você. E agora vem a pergunta que você deve estar se fazendo. Beleza, mas conhecimento de quê? Como eu construo isso na prática? Existem 3 tipos de conhecimento que formam a base de qualquer fortuna real. E eu vou te mostrar quais são, por que cada um importa. E mais importante, por onde você começa hoje mesmo. Primeiro pilar, conhecimento sobre você mesmo. E não estou falando de filosofia barata ou teste de personalidade. Estou falando de entender biologicamente como você funciona. Seus ciclos de energia ao longo do dia. Em que momento você foca melhor? O que te tira do eixo emocionalmente? Quais são seus gatilhos de ansiedade? Como seu corpo responde a diferentes tipos de alimento, sono, exercício? Por que isso importa? Porque você é o instrumento que vai usar todos os outros conhecimentos. Se você não sabe como você funciona, é como tentar tocar um violino desafinado. Pode ter toda a técnica do mundo, mas o som vai sair errado. Pesquisas em metacognição, que é o estudo de como a gente pensa sobre nossos próprios pensamentos, mostram que pessoas que entendem seus próprios processos mentais têm performance até 40% superior em tarefas complexas. Não é sorte, é conhecimento aplicado sobre si mesmo. Na prática, hoje mesmo, pegue o celular, abre o bloco de notas e por 7 dias anote 3 coisas. 1. Que horas você acordou naturalmente com energia? 2. Que horas sua mente ficou mais clara? 3. Que horas você sentiu aquela queda de energia? Só isso. No fim da semana você vai ver um padrão. Segundo pilar, conhecimento de habilidades valiosas. E aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir. Conhecimento só vira fortuna quando resolve problemas reais de outras pessoas.
Você pode saber tudo sobre filosofia grega, mas se isso não resolve nenhum problema concreto, não vai pagar suas contas. Habilidades valiosas são aquelas que o mundo precisa. Comunicação clara, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, habilidades técnicas específicas que o mercado valoriza. E não, você não precisa ser expert em tudo. Na verdade, é melhor ser muito bom em resolver um problema específico do que mediano em várias coisas. Aqui está o segredo. Identifique problemas que as pessoas ao seu redor têm. Problemas reais. Pode ser ensinar algo, pode ser organizar processos, pode ser criar conteúdo, pode ser qualquer coisa. Agora, desenvolva a habilidade de resolver aquele problema melhor que a maioria. Esse é o conhecimento que se transforma em valor tangível, que se transforma em oportunidades, que se transforma em dinheiro. E terceiro pilar, talvez o mais negligenciado, conhecimento financeiro real. Não estou falando de day trade, criptomoeda milagrosa ou fórmula secreta de enriquecimento. Estou falando de entender como o dinheiro realmente funciona, juros compostos, inflação, a diferença entre ativo e passivo, a psicologia por trás das suas decisões de consumo. Sem esse conhecimento, você vai entrar num ciclo vicioso. Ganha dinheiro, gasta tudo, ganha mais, gasta mais e nunca sai do lugar. Pesquisas sobre alfabetização financeira mostram que pessoas com conhecimento financeiro básico constroem patrimônio 3 vezes maior ao longo da vida do que pessoas com a mesma renda, mas sem esse conhecimento. A diferença não está em quanto você ganha, está em quanto você entende sobre o que está fazendo com o que ganha. Agora, como você constrói esses 3 pilares na prática? Vou te dar um método claro que funciona. Não é mágico, mas é real. E qualquer um pode começar hoje. Passo 1. Sempre comece com um problema real, não com conhecimento abstrato. Identifique uma dor concreta na sua vida. Pode ser, você dorme mal, ou não consegue focar, ou fica ansioso com dinheiro, ou não sabe se comunicar bem. Escolha uma dor. Agora busque conhecimento específico para resolver aquela dor. Por que isso funciona? Porque conhecimento aplicado em algo que você vive gruda no seu cérebro. Conhecimento teórico que você não usa evapora em semanas. Passo 2. Aprenda fazendo, não só consumindo. E aqui está a grande armadilha da era digital. Assistir 100 vídeos sobre um assunto não é conhecimento, é apenas consumo de informação. Para virar conhecimento de verdade, você precisa aplicar. Uma regra que eu aprendi da forma difícil, depois de assistir 1000 vídeos e não mudar nada na minha vida. Para cada hora aprendendo, passa 2 aplicando. Parece simples, mas eu ignorei isso por anos. A neurociência comprova isso. Seu cérebro só cria conexões sólidas quando você pratica, não quando você apenas observa. Passo 3. Documente e ensine o que você está aprendendo. Existe um fenômeno fascinante que cientistas da educação descobriram, chamado efeito proteger. Quando você ensina algo para alguém, mesmo sendo iniciante, seu próprio entendimento dobra. É como se explicar forçasse seu cérebro a organizar melhor a informação. Você não precisa ser expert. Você só precisa estar um passo à frente de alguém e compartilhar o processo. Isso solidifica seu conhecimento e ainda constrói autoridade. É um benefício duplo que a maioria ignora. E agora vem a verdade mais desconfortável deste vídeo inteiro. Construir fortuna através de conhecimento é lento. Não existe atalho. Não existe hack mágico de 3 dias. Não existe pílula vermelha que te transforma da noite para o dia. E é exatamente por isso que é real. É exatamente por isso que essa fortuna é sólida. Pensa comigo. Todo mundo quer a solução rápida. Todo mundo quer o atalho. E é por isso que todo mundo busca dinheiro fácil, resultados instantâneos, transformações milagrosas. E é por isso também que todo mundo fica preso no mesmo lugar. Porque tudo que é rápido é frágil, tudo que é fácil é temporário. A verdadeira pergunta não é quanto tempo vai levar. A verdadeira pergunta é: o que você prefere? Algo rápido que pode desaparecer no primeiro vento forte? Ou algo lento, sólido, que ninguém consegue tirar de você nem nos piores momentos? Quando você escolhe construir conhecimento real,
Você não está escolhendo o caminho fácil. Você está escolhendo o caminho verdadeiro. E a diferença entre esses dois é gigante. Fortunas materiais podem ser herdadas de uma geração para outra. Podem ser roubadas num golpe. Podem ser perdidas numa crise. Mas a fortuna que você constrói dentro da sua cabeça, nas suas habilidades, na sua forma de entender o mundo, essa é sua, para sempre. Ninguém consegue tirar, nenhuma crise apaga, nenhum golpe rouba, e é a única que realmente importa. Me conta nos comentários, qual desses 3 pilares você sente que está mais fraco na sua vida agora? Autoconhecimento, habilidades valiosas ou conhecimento financeiro? Vamos construir isso, juntos. Vou ler todos os comentários e os próximos vídeos vão ser sobre o que a comunidade mais precisa. E se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o que é fortuna de verdade, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui no Fortunamente, conhecimento é a verdadeira fortuna. E essa é a jornada que a gente está fazendo. Não é rápida, mas é real.